Oi, galerinha! E aí, vamos começar mais uma semana? Vamos lá para mais uma aula de português. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a pontuação. Lembra que a gente viu a história do Chapeuzinho Vermelho? Então, fã da história do Chapeuzinho Vermelho, uma aluna do segundo ano resolveu escrevê-la em seu caderno. Veja como ela iniciou o texto. Era uma vez uma menina. Um dia, a mãe da menina disse para ela levar doces para a vovozinha. Então, agora para a gente pensar. Esse é um bom começo para a história da Chapeuzinho Vermelho ou será que faltam informações importantes aí? O que falta de importante será? O jeito que ela escreveu. Era uma vez uma menina. Um dia a mãe disse para ela levar doces para a vovozinha. O que falta? Será que não falta um pouco de pontuação? Para a gente dar emoção, para a gente dar parada aonde precisa nessa história? Então, olha só, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão reescrever esse trecho, a mesma frase dessa menina, acrescentando as informações que vocês acham necessárias. As informações podem ser aonde morava a vovozinha, quais pontos faltam, tá? Doces, aonde, por onde que ela iria, tá? Então, pensem nas informações que faltam e na pontuação também, ok? Será que não faltou um ponto de exclamação? 2 pontos? Pensem um pouquinho. Então, olha só, agora a gente vai ver aonde é que cabe cada pontuação. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando o Chapeuzinho chega na casa da vovó, logo ela desconfia que sua aparência está muito esquisita. Lembra? Na verdade, não era a avó, era o lobo disfarçado. O diálogo a seguir que se passou entre a Chapeuzinho e a vovó nesse momento da história, ali está dizendo para colocar a pontuação adequada. A prof colocou a pontuação adequada e eu quero que vocês percebam aonde é que foi essa pontuação. Olha só. A avó estava lá, com sua touca de dormir, escondendo parte do rosto. Estava tão triste. Vovó, por que a senhora tem orelhas tão grandes? Gente, quando alguém está falando, sempre utilizamos o travessão, que é esse primeiro ponto aqui. Sempre. Então, sempre que alguém estiver falando em um texto, é o uso do travessão. E pode colocar quantos travessões em um texto? Quantas falas tiver. Vai ter que colocar o travessão. No caso dessa primeira frase, era uma pergunta, então ponto de interrogação. É para te ouvir melhor. Travessão novamente, né? O lobo estava falando e um ponto final, que ele não exclamou, ele só falou. Vovó, por que a senhora tem olhos tão grandes? É mais uma pergunta, então ponto de interrogação. E o travessão lá no começo, porque a Chapeuzinho está falando. É para te ver melhor. Ponto final, porque ele só falou. O lobo. Se o lobo está falando, né? Travessão. E suas mãos, vovó, por que tão grandes? Mais um ponto de interrogação. E o travessão ali do lado, porque a menina está falando, a Chapeuzinho. É para te agradar melhor. Ponto final, porque ele só está falando. E o travessão. Credo, vovó, por que a senhora tem essa boca enorme e tão horrível? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta de novo. É para te comer melhor. E aí agora ele exclamou. Então, no final, a gente coloca o ponto de exclamação. E sempre quando for fala, o travessão. Nem bem acabou de dizer isso, o lobo saltou sobre a menina e engoliu-a. Depois saiu satisfeito o apetite. Deitou-se novamente e adormeceu. Olha só o que a gente vai fazer agora, que eu já ajudei ali também, já deixei, certo? Sublinhar no texto, no quadro anterior, as falas dos personagens seguindo a legenda. A fala da Chapeuzinho de vermelho e a fala do lobo mau de amarelo. Concordam com a prof? Tá correta a fala da Chapeuzinho de vermelho que a prof colocou aqui? E a do lobo mau de amarelo? Leiam novamente para vocês terem certeza. Aí no trecho que ficou sem sublinhar, que tá de verde,
é a fala do narrador. Quem é o narrador? Ele é aquele que conta a história. Ele está narrando, está contando a história, tá? Então, a gente vai colocar essa fala do narrador de verde, ok? Então, fala da Chapeuzinho de vermelho, do lobo de amarelo e do narrador de verde, ok? Tá, então olha só. Agora, vocês vão chamar alguém da casa de vocês para fazer uma leitura dramatizada. O que é uma leitura dramatizada? Colocar emoção na fala, tá? Um de vocês vai ser o lobo, você aí de casa pode ser o lobo, e uma pessoa, o pai, a mãe, o irmão, a avó, pode ser a Chapeuzinho. E precisa de uma terceira pessoa para ser o narrador. Muito bem, tá? Pensem no tom de voz dos personagens. Como que é o tom de voz deles? Ó, olha a pontuação que a gente colocou. Um tom de pergunta, né, gente? Quando é o lobo falando ali no começo, ele só fala, né? É para te ouvir melhor. Ele não tá exclamando, é para te ouvir melhor. Ainda não. Lá embaixo ele fez uma exclamação, é para te comer melhor. Então, olha só, tentem. Seja uma vez o lobo, seja uma vez o Chapeuzinho e faça uma vez a parte do narrador também, tá? Seria bem interessante, bem legal se vocês gravassem. Pode até gravar um áudio no WhatsApp. E aí depois vocês escutem para ver como é que fica essa fala de vocês, tá? E aí embaixo você pode depois colocar lá, né? As falas foram lidas com naturalidade? Ou será que você deu uma travada na hora de falar? As vozes foram moduladas de acordo com a emoção, com a pontuação? Será que vocês falaram igual à pontuação? Foi possível ouvir bem a leitura da outra pessoa? Então seria interessante gravar e aí você ouvir para ver o que precisa melhorar. E a produção de texto? A Chapeuzinho Vermelho ele estava, estranhando o sumiço do lobo mau depois de toda aquela confusão. Sabendo que a Bela Adormecida acabara de acordar do seu sono profundo e não soubera do desaparecimento do lobo, ela resolveu alertar a amiga. De que maneira diferente você acha que ela poderia fazer isso? Será que ela poderia alertar pelo telefone, WhatsApp, Instagram? Ou por um bilhete? Por uma carta? De que maneira que ela poderia fazer isso? Ou por um e-mail? Pelo Facebook? Como que ela poderia fazer isso? Então, você vai pôr ali. Depois de muito pensar sobre como que ela ia poder fazer isso, ela achou muito bom escrever um bilhete. Vamos ver o bilhete que ela escreveu? Então, ó. Querida Bela Adormecida, como vai? Um passarinho me contou que aquele danado do lobo mau anda passeando escondido pela floresta. Na certa, está querendo aprontar alguma. Fique atenta e esperta. Até breve, Chapeuzinho Vermelho. Então, olha só. Quem que escreveu esse bilhete? Foi a Bela Adormecida ou foi a Chapeuzinho Vermelho? Onde que aparece o nome de quem escreveu, gente? É no começo ou é no final? Hein? Sim, é no final, né? Porque a gente precisa assinar que foi a gente que escreveu, né? Para quem que foi escrito esse bilhete? Foi para Rapunzel? Foi para os 3 porquinhos? Não, né? Foi para Bela Adormecida, né, Gabi? Tá. Em que situações que a gente pode escrever um bilhete, hein, gente? Será que às vezes lá na sala você quer falar com um amigo que está lá do outro lado? Isso, já aconteceu que eu já vi. Vocês não escrevem um bilhetinho bem rápido assim e joga? Ou vai passando para alguém entregar? É uma ocasião para acontecer de usar um bilhete. Ou às vezes a prof, isso já aconteceu também. Eu estou muito ocupada, eu não posso sair da sala, mas eu preciso mandar um recado para a Michelle. Aí eu escrevo um bilhete e peço para alguém mandar. Posso escrever um bilhete assim? Posso, né? Posso escrever um bilhete carinhoso para deixar na geladeira da minha mãe, por exemplo, dizendo que eu amo ela? Posso, né? Vocês também podem. Posso deixar um bilhete dizendo que eu vou me atrasar? Posso, né? O que vocês acham? Vocês costumam escrever bilhetes aí em casa, na casa de vocês? Sim? Para quem que vocês costumam escrever bilhetes? Agora vocês vão escrever um bilhete. Então,
Todo mundo conhece a Bela Adormecida. Vocês vão escrever um bilhete, tá? Que ela poderia ter enviado para Chapeuzinho Vermelho. Qual é o bilhete que a Bela Adormecida poderia ter enviado para Chapeuzinho Vermelho? Por exemplo, muito obrigada, agora ficarei mais atenta. O que ela poderia ter escrito? Então, pensem um pouquinho sobre isso, ok? E agora, vocês vão fazer a lição de casa 5. A Cinderela tem um desafio para vocês. Quantas palavras com 2 ou 3 sílabas vocês são capazes de formar combinando as sílabas? Então, pensem. Por exemplo, ali a gente tem várias sílabas, né? Quantas palavras de 2 ou 3 sílabas vocês conseguem formar? Eu já vi ali, por exemplo, mula. Qual outro será que tem? Deem uma olhada. Recado, tem, será? Recado? Não sei se tem a sílaba do ali. Então, percebam. E embaixo vocês vão pontuar esse trecho da história com aquelas pontuações ali. Ponto final, travessão, ponto de interrogação, 2 pontos e ponto de exclamação. Lembrando, os 2 pontos eles são utilizados quando alguém vai falar, não é quando alguém está falando. Então, a prof já colocou ali os 2 pontos e aquele ponto final no local onde ele é. Então, olha só, eu vou ler para vocês. Uma vez, o pai resolveu ir a uma feira. Ponto final. Antes de sair, perguntou às enteadas o que desejavam que ele trouxesse. 2 pontos porque alguém vai falar. Quando alguém está falando, então, a gente usa outra versão. Então, vestidos bonitos, pérolas e pedras preciosas. E você, Cinderela, o que vai querer? No caminho de volta, pai, quebre o primeiro ramo que bater em seu chapéu e traga-o para mim. Qual é a pontuação que eu tenho que usar ali adequada, será, gente? Lembra? Quando alguém está falando, travessão. Então, todos do canto esquerdo são travessão. Vestidos bonitos, ela está exclamando. Pérolas e pedras preciosas. E você, Cinderela, o que vai querer? Não é uma pergunta? Então, ponto de interrogação. E lá no final, o ponto final. Certo? A de cima é uma resposta pessoal, mas a prof trouxe algumas palavras que vocês podem achar. Por exemplo, rosa, mula, sala, janela, panela, sapato, vela, fato, gato, sapo, tá? E essas são as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, uma ótima semana para todos nós e até a próxima aula. Tchau, fiquem bem e lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes.